Pronto, gravando, né? Então, nós estamos aqui oficialmente começando esse encontro, né? Quero dar boa tarde, cumprimentar a todos e todas que estão aqui, sejam bem-vindos. A gente está no segundo encontro, né, de um seminário que a gente está realizando, chamado Jornalismo Brasileiro, Perspectivas, que tem como proposta animar a comunidade jornalística e os estudantes também a pensarem sobre os seus modos de produzir conhecimento e sobre como essas contribuições participam da estruturação da vida brasileira, né? Então, nosso objetivo é dar continuidade a essa reflexão, discutindo alguns dos princípios que norteiam a construção da pauta jornalística na TV Globo, né? Os procedimentos, as rotinas de trabalho dos jornalistas que atuam nesse grupo. Então, assim, eu aproveito, né, para cumprimentar novamente e agradecer mais uma vez a nossa convidada especial, que tão gentilmente aceitou o convite para participar desse encontro, a jornalista e mestre em Ciências Políticas, Marina Mota, que atualmente é produtora do telejornal Jornal da Globo. Eu também agradeço aqui ao professor Edgar por trazer a turma de apuração para participar desse encontro, a todos os presentes, e em especial as estudantes Camila Magalhães, Isabelle Maciel e Sara Mello, que estão colaborando com a produção do seminário. Eu vou pedir desculpa, eu vou pedir 1 minuto para vocês, é que eu estou numa sala que alguém bateu na porta, só 1 minuto. Tá bom, Marina. Enquanto a Marina ali atende a demanda ali de última hora, ela está no meio do expediente, né? Está no meio do expediente de trabalho, então está falando lá direto da redação. E aí eu vou fazer aqui uma breve abertura de contextualização para a nossa discussão, tá? A Globo, ela tem 5 emissoras de TV aberta, né, com sedes no Rio de Janeiro, em Recife, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, ou seja, ela está no limite da legislação, né, do ponto de vista de televisão, de concessão de TV aberta, mas ela tem um domínio de audiência gigantesco, que acontece por meio das suas 123 afiliadas. Então, a relevância que a TV tem no Brasil e que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, né, o Grupo Globo é muito responsável por isso, né, em grande parte responsável por essa centralidade que a televisão ocupa na vida brasileira por meio da sua dramaturgia, né, que é uma dramaturgia de excelência, e também por meio do seu jornalismo, que é um jornalismo de alta performance. A gente vive, né, um momento, né, de queda de audiência de TV aberta e de aumento de busca por conteúdo por demanda. É a era do streaming. E a emissora da família Marinho decidiu reformular o seu modelo de negócio, que foi vitorioso por mais de 5 décadas, se baseando no tripé de entretenimento, jornalismo e esportes. Então, com a criação da Globoplay, que hoje se apresenta como um carro-chefe do grupo, ficou decidido que todas as empresas da Globo seriam integradas como se fossem uma só. E hoje há esse slogan, né, de uma só Globo, onde teve início um trabalho de conscientização, de que agora todos devem trabalhar para a MediaTek, ou seja, uma produtora de conteúdo capaz de entregar esse conteúdo em qualquer formato e de uma maneira eficiente. Então, são mudanças que ocorreram e que hoje, de certa forma, impactam a produção jornalística da TV Globo, né? Do Grupo Globo, de modo geral. São 100 milhões de usuários os seus diversos modelos de distribuição de conteúdo, broadcast, TV aberta, paga, streaming. E essa massiva audiência certamente estabelece um novo tipo de contrato ou de compromisso com essa produção jornalística, né? Então, hoje a gente vai abordar algumas dessas questões, né? Como é que essas mudanças de paradigma de consumo de conteúdo alteram as rotinas de trabalho dos jornalistas, como é o processo, né? Como são os procedimentos internos de planejamento, de checagem, de apuração,
né, de produção de reportagens que vão dialogar com todo o território nacional, né, e a Globo Internacional também, ou seja, né, a construção de uma visão de Brasil e de mundo a partir do lugar, né, nacional, né, a partir do Brasil, a partir do nosso país. Então, eu queria, antes de começar esse diálogo com a Marina, que tem uma vasta experiência, né, de produção jornalística, eu queria pedir para a Camila Magalhães fazer a apresentação aqui da nossa convidada, já explicando aqui, antes da Camila começar, como é que vai ser o formato, né? A Camila vai fazer essa apresentação, vai fazer uma pergunta de início para a Marina fazer as suas considerações, apresentar os conteúdos que ela queira apresentar, e aí a gente abre para conversa com os participantes aqui desse encontro. Camila. Oi, Camila. Olá, Marina. Boa tarde a todos, todas e todos que nos acompanham aqui hoje. Eu sou Camila Magalhães, estou no 5º semestre e estou com a missão de apresentar a nossa convidada especial. Marina Mota é jornalista formada na Universidade Federal do Ceará e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é produtora do Jornal da Globo e também já participou do projeto de checagem de fatos do Grupo Globo, Fato ou Fake, durante a campanha eleitoral de 2018. Antes disso, atuou como repórter na TV Assembleia de Minas Gerais entre 2009 e 2011. Após esse período, trabalhou como jornalista freelancer em Buenos Aires por 2 anos e 7 meses, assinando matérias publicadas nos jornais Valor Econômico, Diário do Nordeste, DCI e Valor Online, além de realizar trabalhos de produção para a TV Globo. De 2014 a 2018, trabalhou como repórter na TV CNT, Central Nacional de Televisão. Em sua trajetória, Marina também atuou nas TVs Jangadeiro, SBT, e Diário, em Fortaleza, e fez estágio na CNN Internacional, em Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje recebemos esta jornalista que, com toda a sua experiência, tem muito a nos ensinar. Seja bem-vinda, Marina Mota, mais uma vez, e desde já agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui hoje. Obrigada, pessoal. Eu só lamento que essa aula não seja presencial, porque eu adoraria estar aí no curso de comunicação com vocês. Quando a Isabel me fez esse convite, eu fiquei muito lisonjeada, especialmente porque hoje essa disciplina chama audiovisual, mas ela já foi telejornalismo, né? E foi uma disciplina muito importante na minha formação, com uma professora muito querida, que se tornou depois uma grande amiga, a Tânia Furtado, que era minha professora na época. E até hoje eu digo que muito de telejornalismo que eu sei até hoje, eu aprendi na UFC, eu aprendi nessa disciplina. Claro que depois a gente aprende um monte de coisa no mercado também, mas tem fundamentos que são muito importantes. É claro que vocês vão querer saber muita coisa do meu trabalho aqui. Eu posso falar eu falo para vocês como pessoa física, eu falo da experiência, da minha experiência pessoal, não posso falar como empresa, não tenho delegação e nem conhecimento para isso, então talvez algumas coisas vocês me perguntem e eu não saiba responder. Mas o que eu puder e o que eu souber, enfim, eu divido e contribuo com vocês. E claro, uma experiência pessoal que hoje eu estou na produção do Jornal da Globo, já fiz JN, já fiz Bom Dia Brasil, já fiz reportagem, já trabalhei em Brasília, já trabalhei aí em Fortaleza. Então, espero poder contribuir com vocês de alguma forma. Eu selecionei 3 trabalhos que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se agora ou eu espero um pouco. Isabel, como é que é dentro do roteiro? Eu já posso falar? Camila, desculpa, Marina. A Camila queria fazer uma pergunta de partida, que eu acho que meio que para situar como é que é o seu papel, né, hoje no JG, né, no Jornal da Globo. E aí depois você... Então, a gente... Isso. Marina, eu nem me apresentei, sou Camila Magalhães, estou no 5º semestre, e vamos dar início à nossa conversa com uma pergunta bem inicial mesmo. Eu gostaria de pedir que você relatasse como é a sua rotina na redação. Quais são as etapas e rituais diários realizados pela equipe do Jornal da Globo na produção do jornal? Eu
como hoje eu faço um jornal que é um jornal do dia, né? Um jornal do fim do dia. Por exemplo, quem faz um bom dia, um jornal pela manhã, está trabalhando na produção do dia seguinte. Eu trabalho na produção de um jornal que acontece no fim do dia. Então, claro que antes de chegar na TV, eu já li o jornal, eu já sei o que está acontecendo, já assisti TV, já ouvi rádio. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer isso, mas na nossa profissão, estar bem informado é muito importante. Então, assim, quando eu acordo, eu já leio os jornais, e aí você liga um radar, porque você começa a ler o jornal pensando o que ali é um assunto do dia, o que pode virar uma pauta, e aí você vai assistir TV, rádio, mas você já está com o radar ligado, pensando que assuntos podem ser uma pauta para um jornal que vai ao ar no fim do dia. Eu acho que um grande desafio é que o jornal do fim do dia, ele não é um resumo do dia. A notícia das 9 da manhã, ela já fica velha para o telespectador da noite. Então, é o que você pode antecipar do que vai ser notícia no dia seguinte, ou o que você pode trazer a mais. Seja uma análise, seja um dado complementar. Quando você trabalha num jornal de manhã, acho que o desafio é antecipar. Quando você trabalha num jornal do meio-dia, você tem que fazer as coisas enquanto elas estão acontecendo. Então, acho que cada jornal tem, e aí isso eu trabalhei em TV aí no Ceará, e isso vale para todo lugar. O que é a pauta? A primeira coisa que eu queria colocar, eu acho que um jornal ele tem alguns tipos de matérias. Você tem o factual, que ninguém vai fugir disso. O avião que caiu, ele é notícia. E aí não tem produção, que a gente não produz factual. Mas a gente produz sides de um factual. A gente produz análises de um factual. Tem outros assuntos que são do dia, mas eles são previstos. Eu sei quando vai sair a inflação. Eu sei que a inflação oficial sai tal dia. Então, isso a gente já põe na agenda, já põe na pauta e já pensa o que eu posso fazer de uma matéria de inflação que não é o mesmo economista que falou no mês passado e o mesmo supermercado que eu fui lá e fiz um povo fala no mês passado. E o que vai se destacar na inflação desse mês? É a carne, a gasolina, a energia? Como é que a gente conta essa história? Como é que a gente traz algo mais? Isso é um trabalho de produção, mas de algo que está relacionado a um factual, a um assunto do dia. E tem aquela produção que aí sim, são de assuntos, não vou dizer frios, não são assuntos frios, mas aí que realmente é uma ideia que você pode transformar em pauta. O que diferencia a minha ideia, o assunto que eu gostaria de falar, de uma matéria jornalística, assim, um processo que vai de uma ideia até transformar isso numa pauta. Eu tenho uma ideia, vocês devem ter várias ideias, até se alguém quiser depois a gente pode pensar juntos. Mas, digamos, eu tenho uma ideia que eu quero falar do desafio das mães na pandemia, porque eu sou mãe, porque a gente está numa pandemia. Ok, isso é uma ideia. O que eu vou transformar essa ideia para que ela caiba num telejornal, e num telejornal que vai ao ar no Brasil todo? O que o apresentador vai ler que eu estou preocupado com as mães na pandemia. Não, mas não, isso pode até ser uma conversa, mas não é um lead de uma matéria num telejornal. Então, acho que o desafio da pauta é quando você consegue transformar uma ideia em algo que é jornalisticamente relevante. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com apuração, com informação, com checagem, com busca de dados, de histórias, de personagens. Acabou que eu fui dando uma volta, mas para chegar aqui no dia. Então, acho que no dia a gente procura saber o que está acontecendo no dia, fazer uma pequena seleção do que a gente acha que são assuntos relevantes para o jornal daquele dia, ficar atento à agenda que a gente já tem de assuntos previstos, claro, que também ao que está acontecendo à nossa volta. E aí existe uma reunião de pauta, em que aí realmente, nesse momento, se monta um pré-espelho do jornal. E em qualquer telejornal, claro, a palavra final é do editor-chefe,
mas nunca é uma palavra final absoluta, digamos assim. A gente está falando de uma negociação, tanto que a gente até usa em redação o termo vamos vender uma pauta. Quando você vende uma pauta, você acredita naquilo, você agrega valor àquilo. Você vai vender porque você acha que aquilo vale, que aquilo é relevante. Então, você tem que ter os argumentos que amparem isso. E a partir do momento que você tem um espelho de jornal, que vocês já devem ter uma noção do que é um espelho do jornal, e isso, claro, muda ao longo do dia, muda até na hora do jornal, né? Quantas vezes a gente derruba um espelho e faz todo de novo na hora do jornal, porque acontece alguma coisa. E aí você começa o trabalho mais clássico da produção de telejornal, que é o produtor vai produzir as pautas, aprofundar aquela apuração que já começou, ver o que mais pode ter no dia, procurar o melhor entrevistado, a melhor ambientação, o melhor personagem, o repórter vai para a rua, o editor começa a receber material e editar material até que as matérias fiquem prontas para ir ao ar no jornal daquele dia, ou quando é um material mais especial, um jornal do dia seguinte. O primeiro material que eu selecionei para vocês é uma pauta. E é uma pauta como eu acho que uma pauta deve ser. Assim, é uma pauta completinha. Que é uma pauta que tem um resumo da história que eu quero contar, tem os personagens, tem o resumo dos personagens, tem informação. Não sei se a Isabel consegue mostrar para vocês. Depois ela vai mandar e aí vocês conseguem ver melhor. Foi uma pauta que eu produzi para o Bom Dia Brasil. E, se eu não me engano, a retranca dela era Negócios da Quebrada. Quebrada, não sei se aí usa essa... No meu tempo não usava. Não sei se vocês usam essa palavra, que é usada para se referir à periferia, mas não é um termo pejorativo. As pessoas da periferia, elas usam esse termo. Eu sou da Quebrada. A gente tem um projeto legal lá na Quebrada, em São Paulo. É um termo que se usa para se referir à periferia. E aqui tem uma periferia que ela é muito... A periferia de São Paulo, acho que as periferias no Brasil, de modo geral, mas a periferia em São Paulo, ela tem muita potência. Eles têm muita articulação política, articulação social, articulação cultural, empreendedorismo. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei fascinada com isso. Porque eu vinha de Brasília, eu estava há 5 anos cobrindo o Congresso Supremo, Lava Jato, impeachment, Ministério da Fazenda, que eu adoro essa cobertura de política. Mas é diferente, né? Assim, são mundos diferentes. E quando eu cheguei em São Paulo, numa cidade tão grande, com tantas histórias, e eu fiquei fascinada com essas pautas de periferia, tanto que eu fiz várias, assim, de movimentos de jovens, movimentos culturais. E essa foi muito legal, porque a gente chamou, assim, de Negócios da Quebrada. Eu descobri que tinha um pitching de uma aceleradora que ia selecionar negócios de periferia e como é que chama? Ia acelerar esses negócios. E aí tem negócios super legais, porque tem o cara que criou o Uber num bairro lá, o Jaúbra, que ele chama, porque o Uber não ia, o táxi não entrava no bairro, e as pessoas moram no bairro e elas têm dinheiro, e elas circulam, e elas precisam trabalhar, elas precisam pegar Uber, elas precisam fazer várias coisas. E aí ele criou o Uber, o Jaúbra, que era o Uber lá da Brasilândia. O outro... acho que era uma produtora cultural também, em outro bairro da periferia. E o outro era uma empresa de profissionais, de cuidadora, babá também, era um aplicativo. E enfim, ficou uma matéria bem legal no Bom Dia Brasil, foi a Elaine Baixa, que é uma super repórter, que fechou essa matéria. E depois, se vocês quiserem passar o olho nessa pauta, essa eu escolhi porque eu acho que ela está completinha. Nem sempre a pauta é assim, nem sempre você olha a pauta e você vai saber exatamente o que tem na matéria, porque muitas vezes a pauta ela é feita junto com o noticiário do dia, junto com a apuração, ela está em andamento, você já está fazendo a matéria, você já está editando. Nem sempre a gente faz com esse
nível de planejamento, né? Enfim, então isso aí eu lembrei dessa como uma pauta legal que eu queria mostrar para vocês. O segundo trabalho que eu selecionei para mostrar para vocês foi um projeto que eu fiz para o Núcleo de Eleições de 2020. Aí você está mostrando a pauta, né? E aí, em seguida, depois quem tiver, enfim, saco, paciência, assiste, mas aí é essa outra aqui, ó. Isso aqui foi um projeto que eu fiz para o Núcleo de Eleições. Eu fiz parte do Núcleo de Eleições no ano passado, em 2020, depois de uma cobertura muito intensa de Covid. Eu saí um pouco para fazer essa cobertura de eleições. Na verdade, não era uma cobertura de eleições, era uma cobertura de pré-eleições, tá? Eram matérias, produtos produzidos para um ano eleitoral, mas não é exatamente de cobertura eleitoral. E aí eu sugeri uma série, e é um projeto bem bacana, porque foi um projeto que nem estava previsto, eu sugeri quando eu já estava no núcleo, e eu tinha uma equipe muito boa de repórter cinematográfico, de edição, mas eu fiz da concepção, da produção, a reportagem e até participar da edição desse material. Era uma série sobre representatividade na política. Eu queria falar sobre a baixa representatividade dos maiores grupos da sociedade na política, começar pelas mulheres. Então, a primeira da série era representatividade feminina. Isso é um assunto que eu também eu acho que é muito importante. Eu estudei isso no mestrado. E nós, mulheres, somos muito pouco representadas e, por isso, a nossa pauta a agenda feminina, ela tem pouca relevância na discussão política, na agenda pública, porque nós somos pouco representadas. E a segunda da série era a representatividade de negros e a terceira de LGBT. Na verdade, eu coloquei a terceira aí para vocês, porque eu acho que as três, eu gosto muito dessa série, eu acho as três muito legais, se vocês quiserem assistir, mas eu acho que a terceira é a mais ousada, sabe? Um entrevistado depois me mandou uma mensagem e disse assim, nossa, acho corajoso falar desse tema em TV aberta, colocar casal gay, como você colocou. Então, foi um trabalho que... E o motivo que eu selecionei, além de eu gostar muito desse tema e do resultado desse trabalho, é que eu acho que ele diz muito sobre o momento que a gente vive e sobre a disciplina de vocês. Quando eu fiz essa disciplina, a gente falava em telejornalismo. Era uma disciplina de telejornalismo. Hoje ela é uma disciplina de audiovisual. E vocês vão perceber nessa matéria... Foi a primeira vez nessa série, que eu experimentei um formato diferente. Porque eu sempre fiz matéria off, sonora, passagem, off, enfim, sonora. Essa matéria, ela não tem off. Essa série inteira não tem off. Ela é construída da fala dos personagens. Então, eu acho que é um formato, algo que eu tenho gostado muito de fazer, tenho procurado muito aprender e construir coisas nesse novo formato, que eu acho que é muito atual, eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho que, sim, eu gosto, eu acho que as pessoas gostam também. A terceira... Volta um pouquinho, só para o pessoal sentir mais ou menos como é que é o uso dessa linguagem, né? Porque, de fato, assim, é uma mudança significativa, né, para os telejornalismos, né? Quando você começa a se aproximar de uma linguagem mais documental e tira, né, esse lugar de mediação do repórter, né? Que é uma coisa que a gente está, de certa forma, discutindo aqui durante todo o seminário, que é justamente colocar a fala das pessoas, né, dos ditos personagens, para eles próprios narrarem... Eles contarem a história. As suas histórias. Posso soltar aqui? E assim, se eu posso só fazer um parênteses, eu acho isso muito bacana. Eu imaginei que vocês estariam fazendo essa discussão também, por isso que eu quis trazer matérias nesse formato. Claro que isso, eu acho que ele é uma a mais na nossa forma de fazer telejornalismo, de fazer audiovisual. Claro que a matéria tradicional, ela vai continuar existindo, ela sempre vai existir, ela é importante. O telejornal, de vários formatos, é importante, mas eu acho que é uma forma a mais de contar a história, e eu acho que é uma forma que eu, como
como telespectadora e como profissional, me identifico e gosto muito. Tá? Vou soltar só um trechinho aqui, só para o pessoal poder compreender. Entender o que a gente está falando, né? Depois, quem tiver interesse... Se você quiser correr um pouquinho, no começo ela está apresentando dados. E a representatividade são fundamentais para a democracia. Hoje a gente vai mostrar a mobilização dos movimentos L. Se observa aqui, né? Assinar tem os números também. Para esses movimentos, a discriminação e a violência do Apolinário, a gente não é escutada. A gente não é escutada. A gente tem que estar falando alto, a gente tem que chegar com 2 chutes no peito, digamos assim, para a gente ser escutado. Tanto das lésbicas, mulheres negras, a gente não vê lugar ainda. São poucas. É uma diferença muito gritante entre a gente, jovem, de periferia, trans, e esses homens brancos do poder, né? Porque existe um preconceito bastante grande na sociedade, né? À medida que a população não vê pessoas LGBTs na política, ela não consegue imaginar que o campo da política deve ser para LGBTs também. Então, tendo uma voz lá dentro do plenário, uma voz para lutar pela gente, para ir atrás dos direitos da gente, vai ser muito mais fácil lidar com isso. A sociedade vai começar a enxergar de uma maneira diferente. Em 2014, por exemplo, a gente tinha dificuldades de falar sobre política. Se você falasse sobre política, você era banido. Na época das eleições, se você colocasse o santinho do seu candidato, você era banido. As disputas municipais, elas são extremamente difíceis para candidaturas LGBTs. Muitas vezes se consegue emplacar uma ou outra candidatura LGBT em grandes centros urbanos. É muito mais difícil em pequenas cidades. Neste ano, tem um grande número de candidaturas LGBTI+. Você acha que isso vai fazer diferença? Eu acho que vai fazer uma grande diferença, sim, porque antigamente as pessoas ficavam escondidas por medo. Hoje elas podem se mostrar quem elas realmente são, porque elas têm esse apoio. As nossas pautas vão ser ouvidas de uma forma ou de outra, né? Porque é muito difícil a gente chegar lá para falar, para debater com eles. E tendo uma pessoa lá dentro, ela vai poder levar essas pautas e para pelo menos as pessoas saberem que existem essas pautas e que a gente está querendo isso, né? Pronto, só um trechinho aí, só para suscitar a curiosidade do pessoal. Depois eu vou colocar vou colocar o link aqui para vocês. Tá, eu mando as outras 2, se vocês quiserem. Na verdade, essa foi a terceira da série. A primeira era mulheres, a segunda negros e a terceira LGBT. E aí isso é aquela coisa que eu estava falando de a diferença entre ter uma ideia, no começo, até que eu falei para pedir para a Isabel passar mais rápido, eu apresento muitos dados de como é que é essa representatividade desses grupos, quantos foram eleitos, candidatos, que é exatamente aquela diferença que a gente estava falando antes entre ter uma ideia e ter uma pauta. Eu tinha uma ideia, eu queria falar de representatividade na política, mas até ter uma pauta, aí tem um trabalho, tem uma pauta e tem uma matéria, e vai ter editado que vai ao ar, aí tem todo um trabalho de construção, de apuração de dados, como que eu vou transformar isso? Eu vou transformar isso mostrando que são populações subrepresentadas, porque segundo os dados da população, a representatividade é tanta, e quando você vai olhar, no caso a gente está falando de legislativo municipal, nas câmaras municipais não tem representatividade, porque agora a gente tem muito mais candidatos, tem movimentos, tem gente se articulando para tentar eleger, então aí você vai transformando isso numa pauta, numa matéria, numa reportagem. E a terceira, se a Isabel quiser mostrar aí rapidinho também, e aí essa também eu vou explicar o motivo por que eu trouxe essa terceira para vocês, que é um trabalho recente que eu fiz para o Jornal da Globo. Que é falando da crise política e econômica no Líbano. A explosão no porto de Beirute, no Líbano, completou um ano. A tragédia
deixou mais de 200 mortos e agravou a crise política e econômica no país. Nós coletamos relatos de especialistas e também de brasileiros que vivem no Líbano e enfrentam diariamente as consequências dessa forte recessão. Dá uma olhada. O Líbano, praticamente, assim, o básico de um país, o que o país pode oferecer para o cidadão, não temos mais, né? Qualquer outro país do mundo, você nunca pensa, eu tenho sorte hoje se eu tiver gasolina no meu carro. Energia da rua vem, acho que no máximo 2 horas por dia, no máximo, mas que isso não vem. A moeda libanesa perdeu 90% do valor nos últimos 2 anos. O PIB do país caiu 20% no ano passado. O que levou o Líbano a essa crise? O país já tem uma falta de reservas nacionais, uma falta de capacidade de produção econômica, geração de renda, emprego da população, que a pandemia piorou drasticamente. O Líbano tem um câmbio fixo há mais de 2 décadas. Esse câmbio fixo entrou em colapso nos últimos anos. Mais grave, o Líbano importa praticamente tudo. Até 80% da comida consumida no Líbano. Isabel, se você quiser parar, que ela é um pouco longa, eu acho que o motivo que eu queria essa matéria já dá para entender. O que eu queria mostrar com ela é que a gente, com a pandemia, a gente descobriu também, eu estava falando em novos formatos, mas a gente descobriu novas formas de fazer matérias, que, como vocês descobriram, novas formas de assistir aula, de dar aula, essa coisa de se reinventar. E isso tem vantagens e desvantagens. Eu acho que o jornalismo, ele sempre vai... O jornalismo, ele é presente, ele é o que, né, você tem que estar onde as coisas estão acontecendo. Mas, por outro lado, o online dá possibilidades que antes a gente não tinha. Eu fiz uma matéria sobre o Líbano, ouvindo pessoas que estão no Líbano. Claro que, no caso de jornalismo internacional, isso é mais comum, você usa material de agência, né, isso sempre existiu um pouco. Mas eu acho que a gente alargou as fronteiras, sabe? Com essas possibilidades que a tecnologia mesmo trouxe, de conversar com alguém que está... E a gente faz isso pelo celular, a gente faz isso pelo computador. É claro que isso eu faço uma ressalva. Eu acho que nunca vai substituir... não substitui você estar lá onde as coisas estão acontecendo. E assim como também não substitui se eu pudesse estar aí com vocês. Mas é uma forma da gente diminuir as fronteiras. Não, esse foi o motivo de eu ter escolhido também essa matéria para mostrar para vocês. Porque hoje, eu acho que vocês têm muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Muito mais que quando a gente tinha. Tanto do ponto de vista de tecnologia, como de acesso à informação, a formatos, a meios. Enfim, vocês têm um mundo pela frente. É desbravar. Eu falo muito, eu vou parar de falar, então, porque aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa... Marina, eu tenho algumas perguntas, né, de estudantes que já enviaram, que são da turma, né, enviaram previamente, então eu vou começar por eles. E quem quiser agora, né, formular alguma pergunta, por favor, se manifeste pelo chat, que na sequência eu vou chamando, tá bom? Tá bom. Então, primeiro, eu queria chamar a estudante Isabelle Maciel. Oi, Mariana, tudo bom? Eu sou a Isabelle Maciel. Tudo bem. Sou a Isabelle Maciel, do quinto semestre. Bom, a minha pergunta é sobre os critérios de noticiabilidade. Quais são os critérios de noticiabilidade no Jornal de Veiculação Nacional? Principalmente quando se trata de matérias regionais, não políticas, por exemplo. Aí aconteceu alguma coisa lá no Ceará, mas ela é tão importante que a gente tem que passar aqui nesse Jornal de Veiculação Nacional. Legal essa pergunta, Isabelle. Eu acho que aí tem duas coisas. Uma tem aquilo que a gente falou, que aí vale tanto para o noticiário de São Paulo, de Brasília, de Fortaleza. O factual, ele pode ser tão importante que ele ganha uma relevância nacional.
né? Que aí um grande acidente, um grande desastre, uma grande tragédia. Eu lembro quando teve um desabamento de um prédio aí em Fortaleza, e isso ficou muitos dias aqui no noticiário. Agora, quando você pensa como que, sei lá, eu produtora ou repórter num jornal, numa praça, no caso aí de vocês, se você está na TV aí, regional, como você vai fazer para sugerir uma matéria para a rede? Aí eu acho que vale os critérios jornalísticos de noticiabilidade que a gente usa, enfim. Tanto você vai usar aí para vender sua... Pelo que eu estava falando, de torna a pauta atraente, vende a sua pauta. O que é que eu vou colocar nessa matéria para que ela seja interessante para o telespectador do Ceará? Mas agora, o que eu vou colocar nessa matéria para que ela seja interessante para o telespectador do Brasil inteiro? Ela tem que ter ela tem que ter uma relevância nacional, ou ela tem que ter um dado nacional, ou ela tem que ter algo que toque todas as pessoas. Se você tem histórias que elas independem do lugar onde elas estão. Se a história é boa, aquilo toca todo mundo, independente de você estar em Fortaleza, no Rio, São Paulo. Então, isso eu acho que esse é o desafio. Da mesma forma que quando eu vejo um assunto, eu penso, como que eu vou transformar essa ideia numa pauta que vai valer no jornal? Isso vale para o assunto de Fortaleza, isso vale para o assunto do Rio, isso vale para o assunto do Líbano. No caso do Líbano, eu tinha uma ideia, é um país que tem muita ligação com o Brasil, porque tem muito brasileiro, tem muito libanês no Brasil, tem muito brasileiro no Líbano. Será que eu consigo conversar com gente lá? E as duas ali são brasileiras que estão no Líbano, e tem também um que não entrou ali, mas é um libanês que é economista e mora no Brasil, que podia contar essa história. Então, acho que tem sentimentos que são universais, e tem histórias que elas tocam todo mundo. Eu acho que o desafio é esse, em transformar em algo. Aí você vai dizer, mas por que a matéria da inflação ela vai ser feita por Fortaleza e não pelo Rio? Ou não por São Paulo? Bom, a inflação ela pode estar maior em Fortaleza. Às vezes é por isso, às vezes o motivo é esse. Às vezes, quando você pega o IPCA, é a inflação onde puxou mais. Ou, às vezes, é porque o repórter teve uma puta sacada mesmo, o repórter, produção, teve uma sacada que os outros não tiveram, sabe? Aí acho que esse mês a inflação, a gente podia contar a história dela pela história da tapioca, porque aqui em Fortaleza todo mundo come tapioca e a tapioca ficou caríssima e ninguém tá mais comendo tapioca, não sei. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que o desafio é isso, é tornar interessante, é tornar atrativo, é buscar essa relevância para um público maior, ou essa identificação para um público maior, ou às vezes é o curioso também, tá? Às vezes é o diferente. Mas aí ele tem que ser tão diferente nos dias de hoje que as pessoas não conheçam. Marina, eu queria aproveitar, antes de passar a bola para a próxima estudante, aproveitar o contexto aqui da sua resposta e da pergunta da Isabelle, porque você fala que a gente tem que buscar, né, estando numa regionalidade, né, que é como a gente sabe que tem uma espécie de privilégio de enunciação do Sudeste, né, em relação ao Nordeste, né, e eu fiquei pensando aqui enquanto você falava desses critérios de noticiabilidade, assim, até que ponto vocês conseguem medir as expectativas da audiência em relação a determinados conteúdos, assim, porque é muito difícil buscar, né, essa pressão pela novidade, né, essa pressão pelo extremamente novo, né, pelo inédito, é uma pressão muito grande dentro de uma redação como a redação da Globo, né, das afiliadas. Nas afiliadas isso se reproduz, principalmente se você estiver produzindo para a rede, né, então você tem, como você falou, ter uma super sacada, tem que ler muito, tem que pesquisar muito, reunir muitos dados, ter muitas fontes, né, informações assim de primeira mão, né, fontes primárias. Então, eu te pergunto, a Globo hoje, ela recebe relatórios, os jornalistas, os editores-chefes, alguma instância interna da redação, recebe relatórios de audiência para escolher esses temas,
ver quais são os temas mais quentes ou que geram mais visualização ou acessos. Por quê? Na semana passada, a gente teve aqui com o Irá Machado, editor de cotidiano da Folha de São Paulo. E ele falou dessa interferência grande, cada vez maior, no jornalismo da Folha, da UOL, né, no jornalismo digital, principalmente, a partir dessa negociação do público com a instituição jornalística, né? Então, cada vez mais o interesse do público, que nem sempre coincide com o interesse público, parece estar ocupando um espaço relevante nessas produções de conteúdo. No jornalismo da Globo, isso ocorre? Se sim, de que forma? Eu não tenho acesso, eu sei que os editores, eu acredito que tem, os editores-chefes, eu não tenho acesso a relatório de audiência. O que eu costumo fazer, eu gosto de olhar as matérias mais vistas, até no Globoplay mesmo. O Globoplay te mostra, assim, as matérias mais vistas. Quando eu vejo que aquela matéria que eu fiz ou aquela que eu produzi, ela está entre as mais vistas, mas aí uma questão pessoal minha, eu penso, que legal, então isso é um tema em que as pessoas estão gostando de assistir. Quando eu vejo que, poxa, a gente fez essa matéria super legal, ela está lá no final, na lista das mais vistas, bom, isso é um tema que interessa a gente, mas não interessa a audiência. Mas eu não tenho acesso a relatório de audiência, então isso eu não consigo te responder. Eu consigo te responder, é uma coisa que eu penso muito. Sempre que eu vou fazer uma matéria, eu tento pensar o que é que, enfim, se eu estiver em casa, na hora deste jornal, o que eu gostaria de assistir? Eu acho que o que você quer assistir de manhã é diferente do que você quer assistir meio-dia e é diferente do que você quer assistir à noite. Eu, complementando aqui a pergunta, e eu já vi que outros foram mandando aqui, eu não consegui ler tudo, mas ficou alguma coisa, eu vi que tem muita curiosidade em relação a essa participação das praças nos telejornais. No caso da Globo, ela tem uma estrutura grande de relacionamento com as praças, então, em cada lugar tem aquela pessoa que fala com a rede. Tá? E, por exemplo, no caso do Jornal da Globo, aqui em São Paulo, a rede fica aqui. Então, as praças falam com uma coordenação de rede aqui, que recebe essas pautas e vende na reunião de pauta para o editor-chefe e tal. O Jornal Hoje fica aqui. O Bom Dia Brasil e o Jornal Nacional ficam no Rio. Mas sempre tem alguém responsável por receber tudo o que as praças, as afiliadas estão fazendo. E isso é uma percepção minha, tem algumas que são muito ativas. Não sei se às vezes é um perfil de ter um repórter que quer muito entrar na rede e mandam muito, e sugerem muito. E tem outras que não. Assim, aí eu acho que é porque aí às vezes a própria emissora, os próprios profissionais, às vezes têm um olhar mais voltado para o noticiário local. E tem outras que têm realmente essa vontade, sabe? Assim, de manda, sugere, até que uma hora emplaca. Alguém perguntou... Bom, não sei, é porque eu estou vendo você chegando perguntas, eu não estou... Tem muitas perguntas já no chat, né? Eu vou pedir para a Sara fazer a pergunta, depois eu volto para o chat, vou ficar fazendo esse jogo. Um pré-inscrito e um daqui. Sara. Boa tarde mais uma vez, Marina. Eu sou a Sara, eu estou no 5º semestre. Bom, ali entre 2011 e 2014, né, você atuou como jornalista freelancer em Buenos Aires, tendo reportagens publicadas em veículos de grande circulação, né, como o Diário, Valor Econômico, como a Camila muito bem introduziu. E na época você também atuou como produtora freelancer, né, para o escritório argentino da TV Globo. Então eu queria assim, saber um pouquinho o nu e cru, assim, digamos, né, da tua rotina como freelancer em outro país, talvez sem os romantismos, talvez, né, do jornalismo internacional, e se você tem alguma história curiosa para dividir com a gente. Olha, eu acho que eu vivi um momento nessa coisa de correspondente, eu acho que eu vivi um momento meio de transição. Conto para vocês, assim, eu fui para a Argentina porque o meu marido foi transferido. É difícil a gente ir e viver de freela, assim, tem pessoas que fazem isso, mas geralmente isso vai atrelado a uma questão familiar, ou você tem uma bolsa, você vai estudar, e você... Estou contando isso para vocês porque eu sei que às vezes a gente romantiza e pensa, eu vou trabalhar em tal lugar, e é mais difícil do que parece,
porque isso, né, vai da condição de cada um. No meu caso, tinha uma questão pessoal, meu marido foi transferido para lá, e eu quis muito ir, porque eu pensei, deve ser uma experiência muito legal, eu sempre tive vontade dessa coisa de ser correspondente, porque quem sabe é uma oportunidade, assim, eu tinha filho pequeno, eu cuidava do filho e trabalhava também, então, mas foi uma experiência muito legal, mas o que eu ia dizer é que eu peguei o meu momento de transição, porque teve uma época que o correspondente internacional era só aquela pessoa muito graduada, muito bem paga, e que as emissoras mandavam, assim, eu lembro era tido até como um prêmio, né? Assim, uma premiação de fim de carreira. E hoje em dia, quando vocês olham televisão, quando vocês leem jornal, vocês veem muito especial para o veículo. Muita gente que é freela, gente que já está lá e que entra. Eu acho que eu peguei meio uma época de transição, sabe? Então, na época que eu estava na Argentina, quase todos os veículos ainda tinham correspondentes na Argentina, mas com estruturas mais enxutas. Então, por isso que eu conseguia fazer. No momento anterior, todos tinham e tinham mais estrutura. No momento que eu fui, eles ainda tinham, mas já estava esvaziando. Quando um correspondente saía, não mandava outro. E hoje em dia, eu sei que muitos que são pessoas que já estão lá, que são freelas, que fazem freelas, do correspondente internacional mudou um pouco. Então, a grande história para mim da Argentina foi o Papa Francisco. Porque eu estava lá na cobertura do Papa e eu comecei e me pediram, tipo, foi uma produção para a TV Globo, me pediram para começar a pesquisar a vida do Papa, no caso era o Bergoglio. E ele não era cotado. O mais cotado era até um brasileiro, um italiano. Ninguém achava que ia ser o argentino. Mas aí eu comecei a ler, li 2 biografias, falei com a biógrafa, liguei para a arquidiocese, pedi que eu queria ir lá gravar o quarto onde o arcebispo morava, liguei para o time do futebol, que ele tinha um time que ele torcia, que eu queria ir lá. E todo mundo dizia, gente, mas essa menina está atrás disso por quê? Não vai ser papa. E aí, quando saiu a fumaça branca, e era ele, realmente foi um susto até para os argentinos. Todo mundo me perguntava, o assessor da arquidiocese perguntava, como é que você sabia? Como você sabia? Porque só você estava atrás dele. Eu falei, eu não sabia, enfim, mas a gente, enfim, às vezes, atira no que vê e acerta no que não vê, né? Foi meio isso. Eu achava que ia ser um trabalho em vão. E, assim, realmente era algo que eu estava fazendo, pensando, eu não vou, isso aí é um trabalho em vão, porque eu vou ler tudo sobre esse cara e vamos escolher um outro Papa. E, na verdade, eu ganhei o Papa. E nós ganhamos, a Argentina ganhou, e no caso eu ganhei o Papa, porque quem é freela também precisa muito disso. Você precisa que tenham grandes acontecimentos, porque aí é a hora que você vai ganhar algum dinheiro. E aí você fica um mês sem acontecer nada, você também não vai ganhar nada. A questão do freela é essa. Obrigada, Marina, pela resposta. Eu não sei se a Gisele Correia Barata quer fazer a pergunta, ligando o microfone, a câmera, ou prefere que eu leia a pergunta. Eu posso fazer, porque a gente, você fala sobre essa situação de agora, assim, agora não, mas mais recente do jornalismo está se modificando, no sentido de ter mais essa coisa do virtual e a gente conseguir ter maiores conexões. E a minha pergunta ela é em relação a isso, mas não nessa perspectiva só das conexões, mas da influência que as redes sociais têm sobre o planejamento de pauta de vocês. Então, eu queria saber se, como jornalista, isso é uma questão mais pessoal, aquele jornalista que é mais afeito, que está mais ligado nas redes, ou isso já é uma política mesmo, digamos que, não da empresa, mas assim, de redação, que é estar olhando e o quanto isso influencia nas próprias opções de pauta, assim. Tá, eu acho que influencia, sim. Mas aí vai do assunto que rende para cada jornal. Por exemplo, uma coisa que bomba no TikTok, ela provavelmente não vai ser matéria no Jornal da Globo, mas um assunto que repercute muito no Twitter, não é que eu me pauto pelo Twitter, mas é a rede social que eu gosto, que eu acompanho. Então, às vezes, eu digo assim, nossa, esse assunto está repercutindo muito. Será que isso começa a valer pauta? Né? Tá todo mundo falando sobre isso. Não é que eu me pauto pelas redes sociais, mas eu tento perceber assim, o que
É meio o que as pessoas estão falando na fila do supermercado também, sabe? Né? O que as pessoas estão falando na porta da escola quando você vai buscar seu filho. E eu acho que é uma nova arena pública, sim. Então, o que as pessoas estão falando nas redes sociais, ela começa a ganhar uma relevância por ser uma nova arena de discussão. Se está todo mundo falando sobre vacina, bom, gente, o que as pessoas querem saber é sobre vacina. Se está todo mundo reclamando do preço do arroz, eu acho que isso já virou começa a virar pauta. Acaba sendo um termômetro para vocês, né? Isso, nesse sentido, sim, de uma arena de discussão mesmo, de uma esfera pública. Da mesma forma que se você vai no supermercado e está todo mundo reclamando do preço da carne, se alguém começa todo mundo a reclamar do preço da carne no Facebook, e você diz, espera, tem alguma coisa aí, né? Deve estar cara mesmo. Então... Obrigada, Marina e Gisele. E agora o Rogério Bier. Perfeito. Oi, Marina, boa tarde aí, pessoal. Marina, a minha pergunta é mais relacionada à tua atuação no Fato Fake, né, que a gente viu através da tua história e tudo mais, que tu atuou no Fato Fake durante as eleições de 2018. Eu queria que tu falasse como foi esse processo, tipo, o que tu achou de mais difícil, com certeza não deve ter sido nada fácil, né? Enfim. Não, foi bem legal. Como ele tem uma equipe fixa, né? Porque ele é um projeto aqui do G1 e tem uma equipe fixa, mas no período de eleições, como na época tinha muita demanda, era eleição estadual, era eleição nacional, e então a gente fez uma equipe com, assim, foram algumas pessoas da TV Globo, alguns do Valor Econômico, do Globo, do G1, todos do grupo, da CBN, o grupo deu um reforço ali e na época eu fui convidada para participar e foi uma experiência muito bacana. O mais difícil eram os horários, porque a gente fazia checagem do debate que terminava às 3 da manhã e tinha as sabatinas que começavam às 5 da manhã, mas o trabalho de checagem em si, eu não vou dizer que ele é fácil ou difícil, é que eu acho que é um trabalho que a gente faz, que a gente se compromete a fazer, só que você está fazendo aquilo meio em tempo real, enquanto o candidato está falando e tal. Mas o que esse trabalho de apuração, de checagem, ele é muito da essência do nosso trabalho, né? Assim, eu trabalhei muito tempo em Brasília, você não pode acreditar em tudo que te contam. Assim, eu tenho uma premissa de que eu sempre duvido da pauta. Eu sempre duvido do que estão... E aí, se eu duvidar e realmente for aquilo, então a gente checa de novo, a gente confirma com uma fonte, a gente confirma com outra fonte, né? E claro que a gente se baseia muito em dados oficiais, né? No caso do Fato Fake, a gente ia muito atrás do dado oficial, que a gente no momento está a gente está perdendo isso, né? Porque o Brasil tinha dados de muita qualidade, muito consistente, a gente está perdendo um pouco isso, a gente começou a ter que fazer nossos próprios dados. Uma coisa curiosa no Fato Fake é que teve um candidato que citou um dado acho que era um dado aqui de São Paulo, e era um dado de creche, de acesso à educação, alguma coisa assim. E aí todo mundo começou a pesquisar, e ninguém achava aquele dado em lugar nenhum. E ninguém achava. Mas claro que você está ali, são várias questões, cada um vai pegando uma checagem, né? Não está todo mundo fazendo a mesma checagem ao mesmo tempo. E aí eu vi um colega assim do lado, procurando aquele dado de creche, e ele disse, eu não acho nada sobre esse dado, eu só acho uma matéria do Bom Dia Brasil. Eu só acho a matéria do Bom Dia Brasil, eu não acho esse dado. Aí eu fui olhar, a matéria do Bom Dia Brasil era um dado que eu tinha conseguido via lei de acesso. Então, eu acho que isso mostra como é importante esse nosso compromisso com a checagem dos dados, porque eu pedi um dado via lei de acesso, o dado veio para mim, eu chequei esse dado, olhei, né, bati isso com fontes, e fiz a matéria, e a matéria foi ao ar no Bom Dia Brasil, e era a matéria que o candidato estava usando ali para falar do programa dele de educação no debate. Na verdade, a gente estava pautando o debate, em vez de fazer a checagem, né? Marina, aproveitando, já que o assunto é checagem, né? Aí, assim, eu vou pedir para você fazer um comentário mais, talvez, não do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista jornalístico,
você falou uma coisa, de como jornalista, né, como profissional, você falou uma coisa que é muito preocupante, muito grave, que é o fato de que as fontes oficiais, elas também são passíveis, né, de erros, ou erros que não são de má fé, ou erros que são de má fé, né, causados, dados, informações falsas, e aí me parece que o trabalho do jornalista passa a ser muito maior, né, e também muito mais relevante nesse sentido. Queria pedir para você fazer assim uma reflexão a respeito de momentos políticos bem controversos da história recente do país, onde muitos jornalistas, por exemplo, no caso da Lava Jato, que você cobriu lá de Brasília, muitos jornalistas aceitaram, acataram os relatórios, né, a documentação oficial emitida pelo juiz Sérgio Moro, sem checar se foi isso que aconteceu, ou havia ali uma confiança tão grande na institucionalidade do judiciário que permitiu que isso acontecesse, né? Qual é a visão que você tem? É uma visão pessoal minha, tá? No caso da Lava Jato, que é um caso que eu opino um pouco, eu conheço, cobri algumas coisas em Brasília, não acompanhei em Curitiba, como, né, muita gente acompanhou esses processos de perto. Tem uma coisa que são os fatos jornalísticos e um contexto histórico que, enfim, que ao longo do tempo eles também vão mudar. Os jornalistas cobriam a Lava Jato. Claro que tinha informações vazadas, que tinham opiniões, mas também tinham sentenças, né? Assim, era uma decisão da justiça. E decisão da justiça, aí ela é um fato. E aí ela é um fato jornalístico histórico. Depois, essa decisão ela pode ser anulada. E aí isso também vai ser um novo fato jornalístico e histórico. A questão e sim, o judiciário é uma instituição que a gente tende a confiar, assim como o legislativo, assim como o próprio executivo, por mais que você... até quando eu falei no Duvidar das Fontes, eu estou falando assim, quando você cobre Congresso, por exemplo, quando você cobre Assembleia, aí vai ter muito deputado que vai tentar te plantar, vai tentar plantar a informação. Como às vezes tem gente do governo que tenta plantar a informação. E aí, como em tudo, você tem que fazer o que é mais relevante nesse caso? É o interesse público? O interesse público é relevante ou, na verdade, ele está tentando plantar uma notícia falsa porque ele está dizendo que fulano vai ser o próximo, vai ser o indicado do partido para a Secretaria de Segurança e, na verdade, eles estão plantando um nome para saber se ele vai se cola bem ou não. Mas se o cara é o líder do governo e ele está plantando esse nome, é porque esse nome está em discussão. Então, aí também vai muito da relevância e do interesse. A questão dos dados públicos, que a gente até então tinha dados muito confiáveis no Brasil e ainda tem. Né? Eu lembro quando eu trabalhava na Argentina, a inflação oficial da Argentina ela estava desacreditada. Era como o IBGE, que hoje mede a inflação brasileira, e a gente acredita na inflação, o IBGE não faz mais, está com censo atrasado, mas a inflação sai todo mês. A da Argentina, eles começaram a mudar a metodologia, que a inflação ela era visivelmente fraudada, então ninguém confiava mais na inflação oficial. Porque eu ia comprar fralda no supermercado e a fralda aumentava 50% todo mês, e a inflação oficial era 2%. Então, assim, visivelmente não era. Você ia comprar a carne, ela aumentava 80%, e a inflação oficial era 2%. Então, e aí, nesse momento, a gente usava muito a medição de inflação que as consultorias independentes passaram a fazer. Também tem isso, quando você não confia nos dados oficiais, aí você passa a ter dados de especialistas para tentar ocupar esse vazio. Eu acho que é meio que o nosso consórcio de imprensa, nosso sim, né, do grupo e tal, nosso dos jornalistas, que foi para tentar, teve um momento ali em que o Ministério da Saúde não divulgava os dados. Então, o jornalismo passou a consolidar esses dados, que na verdade eram dados públicos de todos os estados, precisavam ser consolidados para divulgar, para não correr o risco do Ministério dizer, não, hoje não deu tempo, os dados da Covid, né? Hoje não deu tempo, então a gente não vai soltar, que chegou a acontecer isso. Obrigada, Marina. Tem aqui a pergunta da Júlia Fernandes Fraga. Júlia, você quer fazer a pergunta ou você prefere que eu leia? Oi, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a câmera.
Ai, Júlia, me desculpa, deixa eu só fazer um adendo em relação ao que eu estava falando antes. Claro, pode fazer, sim. Porque é uma coisa que eu sempre penso muito, assim. A gente chegou num momento em que, principalmente com esse acesso que todo mundo tem, todo mundo posta um vídeo, né, e fala nas redes sociais, e expõe suas opiniões. Eu acho que a gente tem um mundo muito opinativo, sabe? Assim, e opinião todo mundo tem aqui. Eu estou dando a minha opinião para vocês sobre várias coisas. Algumas são embasadas, algumas têm conhecimento, mas outras é como eu faço sempre aqui a ressalva de que é uma opinião pessoal. Opinião todo mundo tem, mas o jornalismo mesmo, ele dá trabalho. E ele requer esforço, suor, investigação e até uma certa estrutura. Sabe, assim, opinar sobre... A gente opina sobre uma decisão do Legislativo, a gente opina sobre uma decisão do STF, a gente opina sobre algo do Ministério da Economia, mas a gente fica sabendo daquilo para opinar porque tem uma rede de jornalistas dedicados a cobrir. Sabe, assim, por mais que é bom que todo mundo tenha acesso à informação, que todo mundo possa falar, que todo mundo possa opinar, mas o jornalismo profissional, ele continua tendo o seu papel, porque tem muitas coisas que a gente só fica sabendo por causa disso. Agora mesmo, teve aí um furo do colega do Estadão, da história do orçamento secreto. Ele só fica sabendo disso porque ele está lá todo dia analisando todos os papéis do orçamento. Ele está lá todo dia conversando com a consultoria do orçamento, com os técnicos do orçamento, dedicado àquele assunto. E aí é assim que se consegue, né, a informação fruto do jornalismo mesmo. E aí depois que essa informação vem à tona, todo mundo vai opinar, vai dizer que é bom, que é ruim, que é parcial, que é imparcial. Mas é uma característica assim, do jornalismo e que eu acho que para a gente, como sociedade, ser bem informado, a gente precisa dela. Que até tem os colegas aí do grupo de apuração, né, que devem estar aprendendo isso muito bem, de como que esse trabalho da apuração é importante. Pronto. Oi, Marina, eu sou Júlia, estou cursando o 3º semestre e sou exatamente da turma de Planejamento e Apuração. Bom, a minha pergunta é em relação, porque me chamou a atenção a sua fala sobre escolher as pautas nas quais você queria trabalhar, né? Sobre a questão de ter saído da cobertura da Covid e ter ido para a cobertura de política, por exemplo, de ter feito aquela série, né, sobre as eleições e tal. Como é ter essa autonomia dentro da redação? Mais ou menos, tá? A gente falando assim parece fácil, né? Não é bem assim. Na verdade, quando eu digo escolher as pautas trabalhar, quando eu fui para o núcleo de eleições, eu inscrevi vários projetos num pitch, eu ficava fora do horário de trabalho, porque era uma cobertura que eu queria fazer. Depois eu fui lá pedir para o chefe e tal, porque era um projeto dos jornais locais, eu sou da rede. Então foi algo assim. O caso do Fato Fake, eu fui convidada. Esse outro núcleo foi algo que eu batalhei para ir, tá? E assim, não é uma questão de escolher as pautas. Eu faço várias pautas que eu não acho nada interessantes. A gente faz o dia a dia, a gente faz o arroz com feijão, a gente entrega o que tem que entregar. Mas é que quando eu gosto de uma história, quando eu curto uma história, eu costumo investir nela. E claro que assim, eu trabalho numa estrutura que me permite apostar em certas coisas, mas tem um trabalho duro por trás, sabe? Quando eu fazia faculdade, esses dias eu estava pensando, quando eu fazia faculdade, eu pensava assim, nossa, eu queria fazer uma matéria assim, eu queria fazer um documentário, eu queria fazer... E eu não tinha ideia de como fazer isso. Porque, como eu falei aqui no começo, a gente precisou fazer uma vaquinha para ter uma ilha de pós-produção para dar uma editada no nosso telejornal. Eu não tinha ideia de como fazer. Eu pensava assim, gente, eu acho que eu tenho que... Eu só vou fazer isso, sei lá, se um dia eu for trabalhar na TV Cultura, ou se eu for trabalhar numa produtora de cinema. Acho que a Isabel vivia isso também. Acho que a gente fez um curso junto de cinema na Casa Amarela, né? A gente não tinha ideia de como fazer as coisas. Não sei se a Isabel tinha, mas eu não tinha. Eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer isso, sabe? Assim, você tem que ter um equipamento, tem que alugar um equipamento, tem que ter grana, tem que ter um mecenas, tem que ir na loteria, sei lá, assim.
Não tinha meios. Hoje em dia, você pega aqui o celular e você grava e você edita. Não estou dizendo que todo mundo vai sair fazendo dessa forma, mas quer dizer assim, vocês têm mais meios, mais recursos, sabe? Sei lá, você manda um e-mail para uma revista de São Paulo e sugere uma pauta. E se a pauta for boa, antes você ia fazer o quê? Eu ia mandar carta? Não tinha, né? Assim, sei lá, você entra lá no Instagram, no LinkedIn, de um editor, de qualquer lugar do mundo, e manda lá a tua ideia. Quem sabe? O pessoal que é correspondente internacional faz muito isso. E às vezes dá certo, tá? No meu caso, eu nunca fiz. Assim, geralmente eu fui por contato, rede de relacionamento, que conta muito na nossa área. Mas sei de gente que escreveu uma ideia lá para uma revista e conseguiu publicar. Mas é isso, assim, não é... Da forma que eu tô falando, parece que eu tenho muita autonomia, que só faço as pautas que eu quero. Não, deve ter até gente que é assim, mas no meu caso não é. É um trabalho de esforço mesmo, de suor. Se eu tenho uma ideia... Até porque hoje, pro trabalho que eu faço hoje, eu já fiz muita coisa no jornalismo, mas assim, o trabalho que eu faço hoje, principalmente, é vender pauta. Então, eu tenho que oferecer pauta. Eu vou oferecer as pautas que eu acredito que são importantes, que são relevantes para o dia, para o contexto nacional. E são, eu não gosto de meio ambiente. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto de pauta de meio ambiente. Tem COP26 aí, é um assunto muito importante. Né? O Brasil está batendo recorde de desmatamento. Eu não gosto de pauta de saúde. Pô, mas a gente está vivendo uma pandemia, então não tem muito... mas assim, dentro de cobrir uma pandemia, o que eu quero mostrar? Eu vi que saiu uma pesquisa internacional super importante que eu acho que a gente devia ter conhecimento no Brasil. Ou, eu quero pautar uma história das crianças que perderam os pais. No meu caso, eu tenho que ter pauta todo dia, Júlia. Eu tenho que ter pauta todo dia, então eu tenho que ter sugestão de pauta todo dia, tenho que ter ideia todo dia. Tem aquelas que a gente pensa, não, isso aqui é uma pauta para um projeto especial. Isso aqui é uma pauta que eu vou escrever no dia que tiver um pitch interno, sei lá, o que eu vou sugerir como uma série especial para o editor-chefe do jornal. Não, mas isso aqui é o meu leque, é o meu cardápio que eu tenho que oferecer no dia. Também tem isso. Tá? E no caso de vocês, é isso, assim, eu sei que é fácil falar, mas você trabalha dentro de uma TV, então você pode sugerir pauta, claro. Mas eu acho que hoje vocês têm mais possibilidades do que quando eu e a Isabel fazia faculdade e a gente não sabia nem por onde começar. Acho que hoje vocês sabem, pelo menos, vocês têm recurso para começar alguma coisa, sabe? Assim, quero fazer um podcast, faz um podcast. Nossa, já vi podcast de gente que faz em casa, de estudante, jornalismo. Eu queria fazer um mini doc. Faz um mini doc, põe no YouTube. Pode ser que ninguém veja, sabe? Mas pode ser que aquele bombe e tenha mais visualizações do que um mini doc profissional. E a gente também faz feijão com arroz, tá, gente? Porque a gente paga conta e paga boleto. E é isso. E assim, fazer um mini doc é legal, fazer um podcast é legal, mas todo mundo tem que pagar conta e a gente também faz o trabalho que tem que fazer, e faz o trabalho do dia a dia, né? E faz Eu não gosto muito de romantizar essa coisa, sabe? A gente vai fazer só as pautas que acredita, que só pauta especial. Não, a gente tem que... a matéria do buraco na rua, ela vai ser feita, né? O assessor de imprensa tem que trabalhar e tem que vender. Por exemplo, você pode trabalhar numa assessoria de imprensa e pensar pautas muito legais e conseguir sugerir isso para um veículo. E que isso é algo que poderia ser muito melhor trabalhado, porque muitas vezes o assessor de imprensa... Eu tenho uma coisa que eu respondo todo mundo, tá? Assim, eu uso meu celular pessoal para o trabalho, eu respondo e-mail, eu respondo WhatsApp, não respondo quando não vejo, enfim, mas geralmente eu respondo. Mesmo, então, assim, chega muita coisa de gente que eu não conheço. Oi, Marina, meu nome é fulano, eu sou assessor de imprensa de tal lugar e eu queria te sugerir uma pauta sobre como o comércio está se adaptando para as vendas de Natal. Aí eu digo, legal, como é que o comércio está se adaptando para a venda de Natal? Não, então, é que eu assessoro a loja tal e eu queria te oferecer para gravar lá. Não, mas peraí, você está me oferecendo um lugar para gravar uma pauta. Primeiro a gente precisa da pauta. Então, é algo que pode ser bem trabalhado também. Eu falo isso porque eu sei que isso é um mercado grande aí.
do ponto de vista da assessoria de imprensa, de você, do local que você trabalha, ver o que dali dá para, o que dali se transforma numa matéria com conteúdo e com relevância jornalística, e não só, eu queria te oferecer o meu entrevistado, mas ele vai falar o quê? O que o teu entrevistado tem para falar de diferente, de bom, de relevante? Por que ele é melhor do que o entrevistado o X do que o entrevistado Y? Não, porque ele acabou de publicar uma revista na The Lancet que ele estudou 20 mil casos de Covid no Ceará e descobriu que, sei lá, que no Ceará morreu mais na periferia do que na área rica. Falou, opa, então aí o teu entrevistado tem alguma coisa para contar para a gente. Não é só porque ele é teu assessorado e você acha que ele tem que dar entrevista. Bacana, Marina. Boas pontuações. Gente, a gente já está aqui, passou assim, do horário que a gente tinha combinado, né? A Marina está no meio do expediente, né? Vai já sentar ali no computador e continuar produzindo as pautas. Então, assim, tem dois estudantes inscritos, e eu também queria fazer uma pergunta. Então, Beli, como você já fez a pergunta, eu vou dar lugar para a Júlia Fernandes Fraga. Manda no meu e-mail, Beli. Desculpa, Catarina Valéria. Quem quiser, manda no Marina Mota, manda no da TV, que é mais fácil ver, marina.mota@g.globo. Quem tiver sugestão de pauta, pode mandar também. @g.globo, não tem ponto .com. Tá, g.globo. Ou o meu pessoal é Marina Mota Jor, de jornalismo, marinamotajor@gmail.com. motajor@gmail.com. E aí eu queria chamar a Catarina Varela para fazer a pergunta. E aí, se der tempo, eu faço a última, senão a gente encerra. Boa tarde, Marina. Eu sou a Catarina, estou no 6º semestre. Oi, Catarina. Mas eu estou fazendo ainda as disciplinas do 4º e do 5º. E eu queria conversar com você também sobre a questão dos critérios de noticiabilidade e sobre a questão da criação de uma pauta. E a gente está vendo muito crescente nos noticiários, independente do horário, um crescimento da violência como pauta. Independente da violência, eu não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas tipo, você liga a televisão e você fica tipo, nossa, só passa desgraça. E eu queria tipo, a gente está vendo muito também as pessoas falando sobre a banalização da violência, e eu queria saber de você, por que você acha que a violência se tornou uma pauta tão comum no jornalismo? Olha, eu não cubro polícia, eu não cubro. Acho até que a gente vive coisas muito violentas no Brasil, porque quando a gente fala em 600 mil mortes por Covid, isso é muito violento. E eu acho que entra nesse pacote de desgraça, sabe? Que as pessoas falam assim. Quando a gente fala na inflação do arroz, do feijão, ou quando a gente fala das pessoas, nossa, esses dias circulou uma imagem fortíssima das pessoas pegando, não sei se vocês devem ter visto nas redes sociais, as pessoas pegando ossos para comer. Isso é muito violento, né? Independente de ser matéria de criminalidade. Acho que a gente vive tempos muito difíceis, muito sombrios. Isso contribui com a pauta, com o noticiário. E eu acho que na questão da violência, aí é bem machismo, porque, como eu disse, eu não tenho acesso a relatórios de audiência, tá? E também é uma área que eu não cubro. Meu primeiro estágio em TV foi no Barra Pesada, na TV Jangadeiro. Mas eu não vou nem contar para vocês quantos anos que tem isso. Tem alguns. Então, mas assim, é uma área que eu realmente não cubro, não conheço. Mas uma coisa que eu já observei, quando eu disse que eu olho, assim, as matérias mais vistas, um dia entrou aqui, era o próprio Jornal da Globo, eu vi que estava nas mais vistas um assunto que a gente tinha duvidado, assim, a gente ficava na dúvida, será que a gente pauta ou não isso? Acho que era alguma tragédia, um incêndio, alguma coisa. E no dia seguinte, na verdade a gente não pautou, entrou como um registro, porque realmente tinha sido alguma imagem muito forte que tinha acontecido durante o dia, entrou uma nota coberta e tal. E eu nem lembro exatamente o que era, tá? E eu sei que no outro dia, quando eu olhei as mais vistas do jornal, essa era a mais vista. E aí eu
Eu até comentei com a minha colega, eu falei assim, nossa, a gente acha que não tem nada a ver com o jornal, com o horário, e quando você vai ver, está nas mais vistas. Então, eu acho que, em muitos casos, e aí não é o meu caso, nem o caso do jornal que eu trabalho, que não tem uma pauta voltada para isso, nem muito caso da emissora, acho que outras emissoras têm mais essa cobertura de violência, mas aí eu acho que é muito do que está dando audiência, no caso do noticiário de criminalidade, né, de polícia, da audiência, e aí por isso se oferta, tá dando mais audiência, vai continuar ofertando. E no caso de a gente só ver notícia ruim, é porque eu acho que a gente está num país em que tem muita notícia ruim, infelizmente. Gostaria de viver num país que a gente pudesse dar notícias melhores, né? Verdade, obrigada, Marina. Obrigada, Catarina, também. Marina, para encerrar, a gente já passou aqui um bom pedaço, mas eu queria só que você comentasse rapidamente a questão da diversidade dentro do jornal. Tanto do ponto de vista da produção de pauta, né, como você já trouxe aí alguns casos levantados por você, né, da representatividade LGBTQIA+, da questão do negro, mas também do outro ponto de vista, da redação, da ocupação. Como é que você observa, né, essa questão hoje dentro do jornalismo da Globo? Teve um momento, né, célebre, né, acho que foi em 2020, no momento da cobertura da morte do George Floyd, onde a Globo acatou as críticas, isso aí eu estou falando de Globo News, né? Mas acatou as críticas relacionadas à ausência de jornalistas negros discutindo a questão do racismo, né? E rapidamente colocou o seu time de jornalistas negros, né? E hoje tem, né? E vale dizer que é uma empresa que tem um número considerável, né, de jornalistas negros, se você for comparar com outras empresas jornalísticas. Queria saber como é que, assim, aí de dentro do seu lugar de observação privilegiado, se essa é uma questão que já foi incorporada pela redação, ou se é uma coisa como na época, né, que eu trabalhava, Verdes Mares, lá atrás, era um assunto que não se tratava, velado, assim. Então, é tanto do ponto de vista da pauta, como do ponto de vista do trabalho jornalístico, da ocupação, né, dos jornalistas dessa redação. Você percebe alguma mudança? Sim, Isabel, eu acho que é algo que está em andamento. Como você disse, teve um momento ali em que se precisou colocar um grupo de profissionais negros e tinha. Eu acho que talvez no futuro vai ter muito mais, mas tem mais do que no passado. Eu acho que é algo que avança dentro da empresa, mas avança na sociedade, avança em vários ambientes que a gente frequenta, inclusive em função de... A gente viveu ali um momento em que a gente teve cotas, então a gente teve mais diversidade na universidade, e agora você está tendo um reflexo das pessoas entrarem no mercado de trabalho. Acho que tem uma mudança como sociedade, mas sim... entre os colegas de trabalho, eu vejo mais do que eu via há alguns anos, falando mesmo no jornalismo como um todo. A gente vê muitos jovens, estudantes, negros, né, no jornalismo mais que o que a gente via antes. E em termos das pautas, eu acho que é uma preocupação, sim. Assim, no meu caso, é muito. Eu me preocupo muito, e é um tema que eu acho importante, que eu me preocupo muito. Que a empresa tem uma política de diversidade, independente do jornalismo, mas tem algo corporativo voltado para isso. Em termos de jornalismo, é algo que a gente coloca na pauta. Assim. A gente acha que é um tema importante, inclusive por essa ressonância na sociedade. Como alguém perguntou, o que está nas redes sociais? Sim, está todo mundo falando disso nas redes sociais, as pessoas estão preocupadas com isso. E eu acho muito importante a questão do lugar de fala, sabe? Se eu vou fazer uma matéria sobre mulheres na política, eu só vou entrevistar cientista política mulher. Se eu for fazer uma matéria sobre mercado de trabalho para negros, eu acho que eu tenho que entrevistar negros. Eu não posso ter o especialista branco falando não, agora a gente vai contratar negro. Não é isso, não é caridade. Ou você... É muito importante o lugar de fala. Mas eu acho que o próximo passo, pensando em transformação de sociedade, vai chegar um dia, e eu espero que chegue,
em que a gente vai ouvir. Aliás, esse dia já chegou, tá, gente? Porque a gente já tem muito isso, a gente já consegue. Sim, a gente vai gravar com a economista negra para falar de economia, porque ela é a melhor economista que tem naquela área. Não é para falar do mercado de trabalho dos negros. Eu acho que num primeiro momento a gente fazia muito isso. Assim, vamos achar uma cientista política mulher, porque a gente tem que ter uma cientista política mulher para falar de participação feminina. Então, hoje a gente tem cientistas políticas mulheres que são excelentes no que elas fazem e por isso elas serão ouvidas. Essa diferenciação, né, desse lugar, né, da ocupação de novos espaços, né, de enunciação de poder é fundamental mesmo para que o jornalismo possa acompanhar, né, e talvez até protagonizar essas transformações que são tão necessárias, né, como a Júlia Fernandes Fraga está falando, tirar a estigmatização, né, determinados grupos só podem falar sobre determinados assuntos, isso. Né, outros assuntos podem falar. Isso até é importante num primeiro momento, né? Quando você tinha que trazer a discussão. Eu acho que a gente está no momento já de naturalizar isso, assim, a gente tem jornalistas negros, porque como tem jornalistas nordestinos, como tem jornalista mulher, como tem jornalista trans, como tem jornalista mãe, como tem jornalista que não quer ser mãe. E a gente é diverso, né? Eu acho que, assim, é isso que a gente quer ser como sociedade, o que a gente quer ser como no jornalismo, de ter as pessoas, elas vão ocupar espaços para elas ocuparem no jornalismo. Na hora que a USP tiver muitos negros, eles vão ser. Na hora que a UFC tiver e a gente tá já nesse momento, eu acho, sabe? Teve uma época que se você quisesse gravar com um economista importante negro, você não achava. Tinha uma época que eu lembro, assim, você não ia num médico negro, né? Porque a sociedade não permitia que as pessoas ocupassem esses lugares, como não tinha mulheres no Congresso também. Porque as mulheres não gostam de ser políticas, ou não gostam de ser candidatas. Deve ter gente que não gosta, mas deve ter gente que gosta desde que você dê as mesmas condições para que todos possam, né, decidir se inserir. Bom, Marina, passamos bastante, né, do tempo, mas eu acho que foi necessário, porque, assim, era um conjunto muito grande de assuntos para a gente tocar, né, desde a questão do planejamento da pauta, das interferências, dessa negociação da sociedade, a questão editorial do jornal. Eu sei que muitas questões também ficaram de fora, né, algumas perguntas de pessoas ficaram de fora, mas eu acho que é pelo menos, assim, um ponto de partida para a gente trazer essas reflexões para dentro aqui da universidade, né? A Marina está aí no calor da produção, né? Traz uma visão assim muito atualizada, muito fresh, né? Muito refrescada de como as coisas funcionam numa organização que é, sem dúvida, a organização mais poderosa, mais influente do ponto de vista de comunicação, né? Do país. E queria agradecer mais um calor de Fortaleza. A próxima vocês me aí quando voltar a aula presencial e depois a gente ainda toma uma cerveja no Cantinho do Céu. Ainda existe? Não. Mas tem vários outros cantinhos. Mas tem outros. Que a gente pode tomar essa cerveja. Viu? Pois, Marina, muito obrigada. Obrigada também a todos e todas que estiveram aqui participando, com perguntas, colaborando, contribuindo para essas reflexões, para essa discussão. E vocês têm aí, né? Eu coloquei no chat o e-mail da Marina, ela se dispõe a responder alguma pergunta que tenha ficado de fora, tá? Pode tirar um print, Camila. Ótimo. Um print todo mundo? Liguem as câmeras, então, vamos lá? Eu quero esse print, tá? É legal. Meu tá, peraí, deixa eu ajeitar o meu, que eu tô... Não, gente. Tá. Eu vivo falando para as pessoas ajeitarem o vídeo delas. E aí, né, eu vivo falando para as pessoas ajeitarem o vídeo na hora de gravar, e aí o meu tá... Não, eu não vou saber ajeitar. Peraí. Tá, podem fazer. Aí eu fiz um, tá? Pronto, legal. Oi, gente, obrigada, e eu espero vê-los novamente, né, no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima quarta-feira também, com a jornalista Fabiana Moraes, né, professora da Universidade de Pernambuco, também jornalista do Intercept Brasil,
e lá a gente vai discutir a questão da subjetividade no jornalismo brasileiro. Obrigada, Marina. Obrigada, Isabel, pelo convite. Obrigada a todos. Desculpa se eu não consegui responder tudo, ou porque eu não sabia, ou porque não deu tempo, e eu falo demais, mas eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.